primeiro em 2017, depois em 2022, no fundo a missão que me deu é: estamos a dizer para tudo fazer para a resolução dos nossos problemas. E é o que nós temos procurado fazer. Infelizmente, nem sempre bem entendidos, sobretudo pela oposição, que acha que para atingir os seus objetivos até devem procurar dificultar, até mesmo sabotar alguns projetos que o Executivo tem e que são em benefício do povo. E vamos voltar ao caso do PIN. Quando nós dissemos que íamos utilizar aqueles recursos financeiros para financiar o PIN, e o que era o PIN, o que é que nós pretendíamos fazer com o PIN, nós ouvimos vozes do contra, como se diz, a desencorajar-nos a fazer. Não façam isso, não façam isso. Estão a comprometer o futuro das nossas crianças. Era esta a argumentação usada. Bom, você não pode ter, você como pai, não pode ter um pão na cozinha, na despensa, a apanhar bolor, porque estou a guardar esse pão para o meu filho que ainda nem foi concebido. Certo? Quando o filho que está ao seu lado está a chorar por pão. Certo? Você tem o pão aí ao lado. Então, você como bom pai tem que dar de comer a essa vida que já existe. Haverá oportunidade de arranjar, de mobilizar, de aumentar a sua capacidade de pensar nas gerações vindouras. Os fundos soberanos são para isso. São para ser permanentemente alimentados para que cresçam, sem prejuízo de que possam ser, pelo menos parcialmente, utilizados, quando houver necessidade disso. Aliás, há lei que estabelece isso. Não há nenhuma lei que proíbe mexer-se nos fundos soberanos. Portanto, nós, em cumprimento dessa missão que nos foi dada de que é preciso resolver os problemas do povo, fizemos o PIB. E se eu tivesse mais recursos hoje, eu faria um segundo PIB. Eu faria. Isto para dar apenas um exemplo. Com relação à nova divisão político-administrativa, Angola é um país bastante extenso. Só tinha 18 províncias e 165 municípios. Nós fizemos estudos e entendemos que, para a dimensão da Angola pode e deve ter muito mais províncias e municípios do que tem. Hoje chegamos a 21 províncias e 326 municípios, que mesmo assim não são suficientes. Ainda temos províncias grandes. Angola deve ter mais do que 21 províncias e deve ter mais do que 326 municípios. A missão de fazer esses estudos é do Executivo. A responsabilidade é do Executivo. É de quem governa. Quem governa é quem tem que ter esta visão. É evidente que no momento da decisão, para que se avance, temos a obrigação de ir ao Parlamento. E no Parlamento nós devemos ter a capacidade de, portanto, argumentar e convencer os legisladores a legislar a favor desse tal aumento de províncias, de municípios e de comunas. Hoje, acrescentamos apenas 3 províncias e alguns municípios, pela razão que eu citei lá no Casongo, apenas porque
não existem recursos suficientes para de uma vez aumentarmos 5, 6 províncias. Não existem. Porque se existisse, criar, se existissem, faríamos de uma vez. Mas não existe. Não existe. Se existisse, é evidente que faríamos de uma vez. Ficamos de dividir a Luna Norte, ficamos de dividir Malães, ficamos de dividir o IS. Não fizemos agora porque não existe é nosso entendimento que é mais seguro não dar o passo mais comprido com a perna, como soe dizer-se. Sr. Presidente, Mas vamos chegar lá, algum dia. Alguém há de chegar lá. O Kazombo, o Mavinga, nunca ninguém ia se lembrar em fazer um aeroporto em condições em Kazombo e Mavinga se não fosse capital da província. Nunca ninguém ia pôr lá um sistema de saúde melhor se não fosse capital da província. Melhor água, melhor energia, melhor saúde, melhor escola. Como província, a possibilidade disso vir a acontecer num futuro breve, que eu espero que seja breve, é muito maior do que se continuassem na condição de o que era município continuar a ser município, o que era comuna continuar a ser comuna. Sr. Presidente, nos últimos tempos, e falo internamente no seu partido, há, digamos assim, a preparação do Congresso, de definições daquilo que vai ser o futuro do partido, e existem algumas vozes que se levantam que se posicionam em relação ao futuro do MPLA. E uma delas é de Higino Carneiro. O senhor quer comentar sobre isso? Bom, eu não sei de que congresso é que está a falar. Portanto, nós realizamos um congresso extraordinário recentemente e, em princípio, só teremos um outro congresso no final do próximo ano, que obviamente será ordinário. Portanto, a falar do congresso agora, eu fico à procura do tal do congresso e não encontro. Né? Não encontro. Fala-se muito de uma audiência que eu concedi há dias na sede do MPLA, uma entre milhentas audiências que eu concedo a várias entidades e que, com relação à maioria das quais, nós não publicitamos, certo? Eu, cada vez que recebo a vice-presidente da República ou do partido, não chamamos o Luís Fernando para publicitar. Quando recebo os ministros no dia a dia, idem. Quando recebo a Presidente da Assembleia, não publicitamos. Quando recebo os venerandos juízes, presidentes dos tribunais superiores, do Supremo, do Constitucional, não publicitamos, certo? Então, ficamos às vezes sem entender por que razão de todo este barulho à volta de mais uma audiência. A pedido da pessoa. Foi apenas mais uma audiência. Por sinal, dias antes eu tinha concedido uma audiência ao camarada Boa Vida Neto, que até foi secretário-geral do partido, certo? Ninguém publicitou, ninguém veio a público considerar essa audiência como algo de espetacular, certo? Então ficamos bastante perplexos quando se diz que o Presidente da República reuniu-se com... Não, eu não faço reuniões com uma pessoa. Uma audiência não é uma reunião, é uma audiência. Vamos chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Eu não fiz reunião com ninguém. Eu concedi uma audiência. E
aqueles que julgam saber tudo, até o que se passa para além das paredes, deviam saber que nessa audiência havia testemunhas. No entanto, omitem isso. Estavam 3 membros do Biro Político. 3 membros do Biro Político assistiram a essa audiência. Por que eles não falam disso? Certo. Por que omitem a verdade? Quer-se procurar passar a ideia de que nessa audiência houve o entendimento de que o camarada tem luz verde para concorrer, para começar a corrida. Eu quero dizer de forma muito clara de que isso não é verdade. E não é verdade pelas seguintes razões. E eu vou lhe fazer uma pergunta assim. Sei que é o meu entrevistador, mas se me quiser ajudar, responda a minha pergunta. Agora, no mês de junho, se vir alguém a correr pela cidade de Luanda e que, uma vez interpelado, lhe disser que já está a correr a São Silvestre e que vai correr até cortar a fita aqui nos coqueiros a 31 de dezembro do corrente ano, o que é que o Ernesto pensaria dessa pessoa? Acho que agora em junho já está a correr a São Silvestre, até dezembro não vai parar de correr, sob pretexto que é para ser conhecido, e no dia 31 de dezembro vai cortar a fita nos coqueiros. O que é que diria? começou cedo. Bom, a resposta é sua, né? A resposta é sua, não é minha. Começou cedo e que provavelmente ou não chega lá, não chega a dezembro, ou vai chegar mais morto do que vivo, né? E em desvantagem com relação aos outros que vão começar no tempo certo. No tempo certo, sim. Isto é o raciocínio lógico. Eu só estou a fazer o raciocínio que é lógico. Não é preciso estar na universidade para se fazer esse raciocínio lógico. Portanto, ou seja, nesse encontro não foi dada nenhuma luz verde, não houve nada disso, portanto, tudo que veio depois das 4 paredes, portanto, não é verdadeiro. Eu, enquanto presidente do partido e o próprio partido, neste momento não apoiam ninguém. Absolutamente ninguém. Portanto, o senhor ainda não tem... Uma das razões é essa que eu citei. Nem eu, nem o partido apoiamos absolutamente ninguém. O MPLA tem suas regras e é um partido muito maduro. Muito maduro, é um partido que tem democracia interna e, por ter democracia interna, é adverso àqueles que se apresentam como sendo especiais, como sendo super militantes, super generais, sobretudo quando, na realidade, se vem a constatar que não são nada disso. Porque é fácil ir-se à história de cada um e a gente refazer a cronologia de tudo quanto essa pessoa fez, de bom e de mal, ao longo do tempo. Isso é fácil, é a coisa mais fácil. E muitos de nós ainda estamos aqui, ainda estamos vivos,
Sabemos o que cada um fez. Portanto, quando aparece um militante nosso que se apresenta como super militante, super general, predestinado a ser Presidente da República, é algo que a gente considera de muito grave. Porque aqueles que andam a dizer que não há democracia interna no MPLA deviam entender que o apresentar-se como predestinado é que é matar a democracia interna no MPLA. Quando alguém se apresenta como predestinado, a mensagem que está a passar aos putativos outros candidatos é que não vale a pena vocês concorrerem, estão a perder o vosso tempo porque o destino já me predestinou. Já defini o meu futuro e o futuro da Angola. O presidente da Angola não seremos. Então vocês estão a perder dinheiro, estão a perder tempo, nem sei se vale a pena fazer eleições. Esta é a mensagem que está a passar no fundo. O Estado nem sequer devia organizar eleições, está a perder tempo. Vai organizar eleições, mas porquê? Se o destino já definiu que o Ernesto é que vai ser o futuro presidente. Então só temos que arranjar a cadeira confortável para o Ernesto sentar. Definitivamente, Sr. Presidente, não há até ao momento, da parte do MPLA e da parte do Sr. Presidente, ninguém como o candidato. É óbvio que não. É óbvio que não há. E todo aquele que tentar passar a ideia de que tem a minha bênção para poder começar a corrida agora ou mais tarde, eu vou desmentir publicamente, como estou a fazer agora. Sr. Presidente, o senhor acorda e dorme pensando no seu povo e na criação de condições para que possamos todos viver num país onde cada um de nós possa acordar, ter algo para comer, ter saúde e ter certamente condições de viver num país que se pode chamar verdadeiramente Angola. Não tenho outra escolha, porque caso não quisesse viver esta situação, teria preferido não aceitar ser Presidente da República. Teria sido mais honesto da minha parte. A partir do momento em que aceitei, tenho plena consciência da dimensão do desafio que é ter essa grande Angola em cima dos meus ombros. É um desafio grande, é um desafio que é diário, é um desafio permanente, que me obriga a trabalhar quase que 24 sobre 24, sábados, domingos, feriados, estando em Angola ou estando fora de Angola. E não tem outra escolha. É, como se costuma dizer, é pegar ou largar. Se não aguenta, larga. Isso que eu pegou. Obviamente. Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter reservado